Fala galera! Preparem-se para um programa barra pesada. O filme da vez é Borderland, longa-metragem inspirado num crime hediondo que sacudiu o México e culminou com a descoberta de uma seita pra lá de macabra. Os narcosatanistas, traficantes de drogas que realizavam sacrifícios humanos em prol do capiroto. Mas será que isso é verdade? Procede? Ou tudo não passa de sensacionalismo midiático? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Para quem está acostumado com filmes de horror e não acredita no sobrenatural, Borderland nem vai parecer assim tão pesado. Mas a história real que inspirou esta produção cinematográfica é muito chocante e bota chocante nisso. Então fica aqui o aviso. Se você é uma pessoa sensível que se impressiona com facilidade, melhor não assistir ao programa, ok? Muito bem. Borderland, longa-metragem de 2007, batizado no Brasil de O Limite do Medo, é inspirado num fato ocorrido em 1989 na cidade de Matamoros, no México, o desaparecimento do norte-americano Mark Kilroy. O jovem, que na ocasião tinha apenas 21 anos de idade, atravessou a fronteira, viajou até o México com mais 3 amigos para curtir as férias. Teve o azar, teve a infelicidade de entrar na rota de colisão de um sujeito extremamente perigoso, o Adolfo de Jesus Constanzo, mais conhecido como o Padrinho da Morte. Constanzo era praticante do Palo Mayombe, religião africana muito parecida com o candomblé, e também com a santeria, que eu comentei recentemente no vídeo Os 6 melhores filmes sobre ocultismo e bruxaria, volume 2. Eu não sou expert em religiões africanas, longe disso, mas moro na Bahia, conheço um pouco. Essas 3 que eu acabei de citar envolvem sacrifício de animais, oferendas e invocações. O contato do Constanzo com o Palo Mayombe começou cedo, ainda na infância. Ele nasceu em Miami, nos Estados Unidos, mas morou um tempo em San Juan, em Porto Rico, onde recebeu ensinamentos não só de Palo Mayombe, como também de voodoo, através de praticantes vindos do Haiti. Reza a lenda que, aos 10 anos de idade, enquanto as outras crianças estavam brincando de pega-pega, de esconde-esconde, brincando de bola, o Constanzo passava o tempo sacrificando pequenos animais, galinhas, patos e gansos. A sua mãe, a Adélia, também praticante do Palo Mayombe, era uma desmiolada que foi presa mais de 30 vezes por diversos crimes. Golpes, furtos, fraudes, invasão de domicílio, a lista era comprida. E para ela, ver o filho crescer matando bichos em rituais de magia era a coisa mais normal do mundo. Em 1983, aos 21 anos de idade, Adolfo já era conhecedor de várias práticas ocultistas e decidiu monetizar, lucrar em cima desse seu talento inusitado. Mudou-se para a cidade do México, onde tornou-se uma espécie de guia espiritual dos famosos. Muitas pessoas influentes vinham procurá-lo. Astros da TV, dançarinas, empresários, políticos, funcionários do governo e narcotraficantes. A turminha com quem ele mais se afinou. Depois de ganhar rios de dinheiro fazendo trabalhos de magia negra para senhores do crime, em 1984, Constanzo decidiu mudar-se para Matamoros, próximo à fronteira com os Estados Unidos, no intuito de investir nesse lucrativo ramo de negócios. Lá, ele deu um jeito de se aproximar da família Hernández, o grupo que controlava o tráfico local, oferecendo seus trabalhos de proteção espiritual. Ele prometia deixá-los invisíveis aos olhos das autoridades e à prova de balas durante os tiroteios. Entenda, não era uma questão de eu vou dar um golpe nesses otários. Nada disso. O Adolfo Constanzo acreditava piamente que ele tinha mesmo poderes sobrenaturais. E o que ele pediu em troca desses favores espirituais à família Hernández foi apenas 50% dos lucros e o controle efetivo dos negócios. E ele foi
prontamente atendido. A 36 quilômetros de Matamouros, no Rancho Santa Helena, foi montado um espaço para que o Constanzo pudesse trabalhar. Entenda por trabalhar, matar pessoas em rituais satânicos. De preferência, os inimigos da família, claro. Durante os sacrifícios, o coração e o cérebro da vítima eram arrancados e fervidos num guisado que era tomado pelos criminosos. Depois disso, o corpo era decapitado e a espinha dorsal extirpada. O processo precisava ser o mais doloroso, o mais sangrento possível, porque o padroeiro do Adolfo era Kadiempembe, a versão de Satanás no Palo Mayombe. E segundo o feiticeiro, quanto mais gritos, quanto mais agonia, mais satisfeito ficava o coisa ruim. E num período de 5 anos, de 1984 a 1989, muita gente caiu dentro do Nhangá, o caldeirão utilizado pelo Constanzo. Não só os desafetos da família, mas todos aqueles que o desobedeciam e o traíam. Em Borderland, infelizmente, não é contada, não é mostrada a trajetória do Padrinho da Morte. Quando ele surge no filme, inclusive o nome do personagem não é Adolfo Constanzo, e sim Santillan, o cara já é um chefão do tráfico super respeitado. Todos temem os seus poderes. O longa foca no sequestro do norte-americano Mark Kilroy. Em março de 1989, o Constanzo tinha em suas mãos uma grande quantidade de droga, quase 1 tonelada, que ele precisava atravessar a fronteira. E o feiticeiro acreditava que o simples sacrifício de um concorrente ou de um Zé Ruela qualquer não seria o bastante para proteger a carga. Ele precisava entregar uma oferenda preciosa a Kadiempembe. E o escolhido foi o Kilroy, sequestrado na madrugada de 14 de março daquele ano. Em Matamouros, naquela época, o desaparecimento de pessoas era frequente. Mas uma coisa era dar sumiço em membros da comunidade local, algo completamente ignorado pelas autoridades. Outra coisa era raptar um norte-americano jovem, branco, universitário, filho de família rica com conexões políticas. E não deu outra. O feitiço acabou virando contra o feiticeiro. Após uma série de investigações, os policiais chegaram ao Rancho Santa Helena. Eles encontraram o corpo do Mark Kilroy enterrado em um cemitério improvisado junto com outros 12 cadáveres, todos homens. Dentro do galpão da fazenda encontraram também uma grande chaleira de ferro contendo sangue humano, restos de animais e gravetos, palos em espanhol, os instrumentos utilizados para entrar em contato com o mundo espiritual. No fundo da chaleira estava o cérebro de Mark Kilroy. Quando a imprensa internacional ficou sabendo dessa história cabulosa, o México foi invadido por jornalistas de tudo quanto é lugar, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Japão, da Inglaterra, do Brasil. Formou-se aquele circo midiático e, consequentemente, uma grande pressão para que o responsável ou responsáveis por aquela barbárie fosse capturado o mais depressa possível. A Polícia Federal Mexicana entrou em cena e o Adolfo Constanzo precisou fugir. Durante 60 dias aproximadamente, ele conseguiu driblar os agentes federais, trocando de esconderijo sempre que possível. Em 6 de maio de 1989, num golpe de sorte, as autoridades localizaram o prédio onde ele estava. Após se ver cercado, o Adolfo de Jesus Constanzo obrigou um dos seus discípulos a matá-lo. O filme também não explora a caçada policial ao Padrinho da Morte. Em seu terceiro ato, Borderland descamba numa vingança com um amigo do Mark, sua namorada e um ex-policial mexicano, enfrentando sozinhos a quadrilha de narcosatanistas. O longa-metragem tem os seus momentos. O gore é bem legal, mas, de modo geral, a obra é bem irregular. Apela para muitos clichês e desperdiça boas ideias. O misticismo religioso, por exemplo, poderia ser melhor aproveitado. Mesmo assim, vale uma conferida, nem que seja por curiosidade. Salvo engano, acredito que este seja o único filme que aborda, ainda que en passant, os crimes bárbaros cometidos pelo Adolfo Constanzo. Borderland, O Limite do Medo, está disponível no catálogo da Amazon Prime. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também.
Tchau e até a próxima!